assim, alguns conceitos aqui que eu vou trazer para vocês agora, provavelmente é desconhecido de muitos, que é o APH tático, tá bom? Então, assim, a gente tem muito além do APH, que é o atendimento pré-hospitalar em zona de conflito, certo? Alguns conhecem aí como APH de combate, já devem conhecer como TC3, tá bom? E dentro do APH tático nós temos algumas fases de atendimento. A primeira fase de atendimento é atendimento sob fogo, normalmente ele está mais envolvido com os operadores, diretamente. Na segunda, atendimento em campo tático, ainda os operadores. E na terceira fase, que é quando os operadores levam o ferido para a gente, ali, que é o Medvac, uma evacuação ali já com a equipe médica definida, tá? Pessoal, acredito que a gente vai demorar em torno de 45 a 50 minutos para fazer todo o conteúdo. Vai ser bem sucinto, prometo não tomar muito tempo de vocês, aí ao final a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Muitas das Positivo. coisas... Oi? Positivo. Bom, Seguido, doutor. muitas das coisas que a gente vai falar aqui com relação a imagens, eu não posso mostrar muita coisa, mas o que der para mostrar a gente vai passar para vocês, tá? Bom, entre a vida e a morte, no meio da selva, a diferença entre viver e morrer pode estar em 10 minutos de voo ou em 10 anos de preparo. Então, assim, na selva a gente tem algumas peculiaridades. Para quem não conhece, a selva é muito denso, então a gente não tem vias de acesso fácil, não tem meio terrestre fácil. Basicamente, os meios de transporte que nós utilizamos aqui na região de selva em si é fluvial, né, e aéreo, tá bom? Aéreo, sendo de asa fixa ou asa rotativa. O que cabe nisso daí? A gente saber que muitas das vezes, até no transporte aéreo, vai tomar algum tempo até a gente chegar na posição e conseguir fazer essa filtração ali daquele ferido. Por exemplo, dentro da cidade, quando uma equipe policial, por exemplo, precisa de um suporte aéreo, até mesmo o SAMU precisa de um suporte aéreo, após o acionamento, em torno de 10, 15 minutos, a aeronave deve estar chegando no local, né? Se for enviada essa aeronave para o local. Aqui não. Dependendo da posição, a gente pode demorar algumas horas. E dependendo da posição, a gente pode demorar alguns dias. Não em si pela aeronave, né? Mas é porque, como a aeronave não pode tocar em qualquer lugar, algumas vezes o operador vai ter que andar com aquele ferido até um ponto de filtração, certo? O que demanda aí um preparo muito intenso, não só da equipe médica, mas também da equipe dos operadores que estarão no terreno. Certo, pessoal? Então, os objetivos aqui da apresentação, basicamente, é a gente contextualizar o Medvac, né, para vocês entenderem as particularidades, tá? Principalmente ali vocacionada ali para o ambiente de selva em si. Trazer algumas lições aprendidas nesses 5 anos de atuação real em combate, tá bom? Algumas adaptações necessárias que a gente pegou do modelo Medvac para o terreno hostil, a gente adaptou para a região de selva, que tem suas particularidades, né? Vamos falar um pouco ali sobre o papel do médico militar, que é o elo vital ali entre a vida e a morte, e falar um pouco sobre a nova geração de médicos aí, o que a gente espera. Certo, pessoal? Então, assim, é importante a gente entender algum conceito, assim, da região amazônica, né? Porque o que a gente vê muito são várias coisas ditas na televisão e muitas vezes são não tão verdades assim, tá bom? Mas, de fato, a Amazônia é o coração estratégico, né, ali da região do Brasil. É uma área de difícil acesso, com mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Então, assim, é uma imensa a área de atuação nossa, a área do Brasil em si, do qual nós temos em torno de 156 mil quilômetros de rio. Pessoal, isso é muita coisa, tá? Para quem não tem noção, assim, é coisa absurda, então, de rios. Então, os meios fluviais em si são os nossos transportes mais utilizados, principalmente pela população ribeirinha. Nós temos aqui fronteiras vulneráveis, tá bom? Então, assim, a gente tem uma fronteira no total em torno de 9 países, e nós temos aqueles problemas, né, como narcotráfico, garimpo ilegal, biopirataria, entre algumas outras coisas, alguns problemas aqui peculiares da região. E nisso tudo está envolto as forças especiais, né, que é um vetor de resposta rápida ali, com discrição e filtração mais profunda ali. E normalmente se deve a operações com baixíssimo potencial de meios, né? Então, assim, não tem como levar muita coisa, porque o efetivo é pequeno. Até o nosso apoio médico fica mais afastado. Então, quando necessita, demanda um certo tempo. Então, é bem complicado, é bem complexo toda essa parte logística. E normalmente trata-se ali de operações isoladas, né? Frequentemente ele sem apoio logístico tradicional, até porque muitas das missões não são ditas, né? Não são muito conversadas, tá? Aqui na direita, vocês podem ver ali uma foto uma fotografia do Brasil.
do qual ali a gente tem uma parte mais laranjado, da fronteira para dentro, da parte interna ali. Isso aí é que a gente chama de faixa de fronteira, tá? Essa faixa de fronteira tem em torno de 150 quilômetros para dentro do Brasil, e essa região delimitada como faixa de fronteira é de responsabilidade do Exército, tá bom? Por isso que a gente trabalha tanto aí nessa região. Certo, pessoal. E o que que a gente tem de diferente nesse ambiente da selva, né? Então, a gente tem, de fato, o clima extremo, né? Quem não conhece ainda está convidado a vir conhecer esse clima aqui bem diferente, com bastante umidade, tá? Calor, chuva torrencial. Então, assim, de manhã está quente, de tarde está chovendo, de noite chove de novo. Costumo brincar que às vezes 6 horas da manhã está o sol de meio-dia, meio-dia está o sol de meio-dia, 7 horas da noite está o sol de meio-dia. E nesse meio tempo chove bastante. Então, assim, nós temos uma fauna e flora bastante hostil, né, com animais peçonhentos e muita arbovirose. Então, para quem não tem costume, dos, principalmente com a região militar, né, com relação a militares que chegam para cá para servir na selva, a gente tem bastante problema, porque o militar não está aclimatado nesse terreno. Então, quando chega aqui, até ele se adaptar, demora um pouco, o que pode ocasionar alguns problemas. Nós temos uma comunicação muito limitada, isso é um fator extremamente importante nessa parte de Medivac, porque a gente precisa muito dessa comunicação, tanto a aeronave quanto a gente em contato com o operador no terreno. Mas por conta da região hostil, a gente não consegue muito bem conversar, com muita falha no sinal e interferência ambiental, tá? E às vezes é necessária evacuação noturna, né? Então nós temos obstáculos naturais e visuais. Às vezes a pessoa passa lá de cima do avião e olha aquele tapete verde, né? Aí pensa assim, pô, planície amazônica. Amigo, de planície não tem nada, tá bom? Então, assim, é um sobe e desce, na hora que você está lá dentro, você só vê o tapete verde de fora, mas na hora que você está lá dentro, é um sobe e desce, com socavão, montanhas em si, lá dentro. Então, assim, é muito difícil de locomover lá dentro. Certo? Então, a gente tem uma logística muito difícil, né? A logística médica no verde infinito. Postos médicos normalmente são distantes, né? Devido à natureza da operação. Então, assim, normalmente estão a centenas de quilômetros mesmo. A gente vai falar, vou passar dois casos para vocês, que são mais simples, para a gente conversar, mas que já mostra isso. A dificuldade do acesso, de apanhar aquele ferido, aquele paciente e levar até um atendimento adequado, né? Então, normalmente, Medivac dependente de condições meteorológicas, né? Assim como quase toda aeronave de asa rotativa, beleza? E visuais também. Mesmo tendo muitos pilotos lá, todos os pilotos praticamente são treinados ali com o uso de OVN, mas ainda assim nós temos as nossas limitações. Questão de segurança orgânica. Nós temos uma coordenação difícil, né? A evacuação sob contato inimigo, algumas vezes, então tem que ter todo esse estudo de como vai fazer a retirada do ferido em determinada situação, e é preciso ter inteligência médica local. O pessoal só conhece a inteligência, mas existe a inteligência médica, tá bom? No qual a gente faz o levantamento de quais hospitais mais próximos, de onde a gente pode levar aquele ferido quando fizer o primeiro socorro, para poder prestar o atendimento mais rápido possível, tá bom? Quanto que a gente vai levar de insumo, de material, o que que a gente vai levar. Aqui eu trouxe algumas fotos para vocês verem um pouco de como que é a verdade aí da parte amazônica. No canto superior direito, você consegue ver ali a parte dos rios, que a gente falou de mais de 150 mil quilômetros de rios, tá? Navegáveis dentro da região amazônica, muitos deles de difícil acesso, muito sinuoso. Essa foto do meio superior, aí você vê que são rios bastante sinuosos, tá? E à esquerda, no canto superior esquerdo aí, que é o nosso famoso Aru, né, que dificulta muito aí a parte de sobrevoo, principalmente na parte diurna, né? O Aru é essa neblina que a selva, é praticamente a selva respirando, né? Então, assim, fica totalmente tomado ali na parte da manhã, o que limita muito ali o deslocamento aéreo na parte diurna. Abaixo, aí no canto inferior esquerdo, um exemplo dos garimpos, tá? E biopirataria também no canto superior, no canto inferior direito. Então, assim, alguns problemas que a gente tem aí na região que até alguns têm ficado comum por causa da mídia. E, logicamente, né, doenças tropicais e acidentes ambientais, né, pessoal? Então, com certeza, ali é uma ameaça biológica constante, e um dos que mais tem aqui, inclusive é um dos casos que eu vou passar para vocês, é um caso de malária, que a gente teve que buscar lá um militar que estava bem grave na posição. Então, mas nós também temos o caso de leishmaniose, leptospirose, dengue, febre amarela, acidentes com animais peçonhentos, né, serpentes, aranhas, contaminação hídrica, contaminação das águas,
E é um desafio diagnóstico, né, pessoal? Então, assim, a gente não tem muitos meios quando a gente vai para o terreno. Então, é baseado praticamente na epidemiologia e sintomas do paciente para a gente poder tentar identificar o que a gente vai fazer naquela situação. Certo, pessoal. Quais estão esses impactos do clima e do terreno em si, né? Então, chuvas intensas, tem muita chuva aqui o tempo inteiro, principalmente nessa época do ano, no começo do ano. Tá? Então, em alguns lugares, a população fica até isolada por dias em si, tá? E atrapalha muito, inclusive, o deslocamento aéreo, dependendo de como vai estar a chuva naquele momento. Um calor extremo, né? Então, assim, a gente tem uma desidratação progressiva dos feridos, tanto ferido ou só o paciente mesmo que esteja passando mal. Desidratar aqui é muito fácil, tá? Uma neblina densa, que é o que a gente conversou um pouco ali sobre o ARU, né? Que impede a evacuação aérea em si. Um relevo ali com mata muito fechada, tá? Então, assim, estricação demorada e perigosa. Isso aí demanda muito planejamento antes das operações. Por quê? Porque a gente já tem que planejar os operadores, principalmente. A gente participa do planejamento se para ajudar nessa parte de aéreo médico. Se alguém ficar ferido, como é que a gente vai tirar de lá? Aonde que a gente vai tirar? Ah, não, é nesse ponto aqui. Tá, mas nesse ponto aqui, lá no mapa é bonito, né? Então, aqui, tem uma praia aqui nessa posição. Só que a região de selva, ela muda muito rápido. Coisa de um dia para o outro, você já tem mato tomando a posição. Então, essa mata fechada, muitas vezes a gente vai ter que abrir uma clareira, né, que a gente chama, abrir ali um terreno, derrubar algumas árvores, para conseguir ou a aeronave tocar em si, que é pouco comum, tem que fazer isso, ou então pelo menos uma pequena clareira para descer com um guincho ali, ou então de rapel na posição, tá? Mas é preciso ter esse planejamento e, pior, tem que levar o material para fazer essa clareira, que torna ainda mais material para ser carregado a pé. Certo, pessoal? Então, assim, mais algumas peculiaridades, né? Então, a gente tem uma falta de infraestrutura hospitalar em si. Então, alguns locais de operações com mais de 300 quilômetros de distância do hospital mais próximo e muito menos UTI nessa proximidade, né? E como a gente falou, são 3 modais principais de transporte que nós temos na região de selva, né? Sendo ali o principal utilizado pela população são os fluviais, né? Para deslocar de um município a outro, principalmente. E no terrestre, tá? Mas o aéreo também a gente utiliza muito, principalmente dentro das operações especiais, que tem essa facilidade ali do uso da aeronave de asa rotativa. Você tem uma ideia, em Tabatinga é fronteira, tríplice fronteira, né, com Peru e Colômbia. Da parte do Brasil, só se chega em Tabatinga. Eu costumo brincar que ou voando ou nadando, né? Andando não tem jeito, não existe estrada para lá, tá bom? Então, assim, para vocês terem alguns conceitos que muitas vezes a gente que fica mais para a região sul, sudeste do Brasil, a gente não tem essa noção da profundidade e da importância que tem a região amazônica. Aqui alguns exemplos de algumas atividades nossas, né, também aí no canto superior esquerdo da parte fluvial que a gente conversou, tá? Na parte superior central, algumas aeronaves que são utilizadas aqui na região de selva. Superior direito aí que é o KC, é o nosso KC, tá bom? Que é o novo avião aí da FAB, também de asa fixa no caso, utilizado aqui em algumas operações. No canto inferior esquerdo aqui nós temos uma demonstração de alguns pés, né, como que fica aí o pé do militar em algumas atividades. Isso aqui, na verdade, foi durante um curso, né, que é o curso de guerra na selva, tá? Mas, assim, realmente, se não cuidar, às vezes até cuidando, o pé começa a ficar desse jeito, né? Então, assim, pode acontecer, tá? Então, alguns exemplos aí de atendimento e ali no canto inferior direito, no caso, uma clareira aberta para esperar o toque da aeronave, tá bom? Só um exemplo aqui para vocês se familiarizarem. Então, pessoal, o que, que aconteceu? Vou passar aqui 2 casos para vocês desse tempo que eu estou lá, que a gente conseguiu dar para passar tranquilo. Um foi um caso de rabdomiólise do militar. Como eu falei, aqui é muito fácil desidratar, assim, e normalmente a gente vai para o terreno, vai para a operação com muito peso, né? É colete, é fuzil, é capacete, é mochila, a água acaba. Então, assim, faz parte do processo. Uma área de risco, então isso aí gera mais tensão, que o militar começa a aumentar a frequência cardíaca e o deslocamento é muito difícil, como sobe e desce, como eu disse, isso aí desidrata muito. E nesse caso aí nós tivemos uma desidratação importante militar que começou a entrar com quadro de rabdomiólise. E era uma área quente, né? Então, assim, foi acionada a aeronave. Nossa aeronave não estava nem designada para apoio desse destacamento, mas como a gente estava nas proximidades aí, nós que tivemos que ir. Nós tivemos um problema
nesse caso aí, que nesse dia nosso guincho estava quebrado, né? O que isso aí implica? Com o guincho quebrado, a tropa que estava lá embaixo chegou a fazer a clareira, só que existiam algumas possibilidades, né? Então, assim, tá, como é que a gente vai fazer para subir com esse camarada que está ferido lá embaixo? Ah, vamos descer de rapel. Tá, mas descer de rapel, como é que a gente sobe de volta, se o guincho está quebrado? Vamos tocar aeronave. Não dava para tocar aeronave, porque não tinha equipamento lá embaixo para abrir uma clareira suficiente. Era área quente, então era área complicada. E aí, como é que faz? Não, então desce e sai de lá a pé com a tropa. Só que aí ia perder o médico, né? Porque aí ia ter que ficar e a gente ia demorar uns 2, 3 dias para deslocar com esse cara a pé. Então, chegamos na posição, a gente desceu de rapel, realmente fizemos a descida de rapel na posição ali, conseguimos realizar o primeiro atendimento e essa aeronave que nos deixou lá foi embora. E a gente solicitou uma outra aeronave que estava em apoio em outra cidade. Então, foi mais 1 hora e meia para chegar ali no nosso resgate. E essa aeronave, sim, já estava com guincho. A gente fez o primeiro atendimento, estabilizamos o paciente ali e depois nós conseguimos subir ele com guincho. Aqui tem algumas imagens. No canto esquerdo aqui é o ferido aí, não identificado aí, a gente fazendo o atendimento nele. Estou eu e meu auxiliar, né, nesse caso aí, pegando acesso nele. A imagem do centro, isso aí já é a subida do ferido, em apoio junto com a equipe de SAR que fica na aeronave. E a direita aí já é a gente dentro da aeronave, continuando o atendimento. Ao fundo lá de capacete laranja é o SAR e a direita aqui de capacete preto sou eu. Um outro caso aqui, pessoal, então, também foi um quadro infeccioso grave, aquele de malária que a gente conversou. Então, assim, ele estava no terreno, o paciente, e começou a entrar realmente em um quadro complicado, né, que nós tínhamos que tirar ele dali, senão poderia acontecer algo pior. Fomos acionados aí para ir até a posição para fazer a retirada dele. Era um local mais tranquilo, né? Então, assim, a gente conseguiu tocar a aeronave em solo e colocamos o paciente para dentro aí, começamos o atendimento também, fizemos a remoção. Mais uma vez aí à direita ali o SAR, né, e ali ao fundo a gente fazendo acompanhamento, aí fazendo a hidratação aí com soro da aeronave. Certo, pessoal? Então, assim, diferenças principais de conceito, né? O que é um Medivac clássico e o que é um Medivac de selva, né? Vamos dizer assim, para ficar mais fácil o entendimento. Tá? Então, no Medivac clássico, a gente tem que levar em consideração ali a Golden Hour, né? Que é viável normalmente, como a gente conversou, dentro da cidade, em 10 a 15 minutos, a gente consegue tocar uma aeronave ali nas proximidades, tá? Uma cadeia de evacuação normalmente é mais previsível, então, assim, a gente sabe o fluxo do hospital já dentro da regulação, para onde que vai, como é que vai ser. Zonas de pouso, ou são definidas, ou pelo menos a gente tem tem as vias, né? Estradas, seja campo de futebol, coisa nesse sentido, e a comunicação normalmente é mais estável. Na selva, pessoal, então, assim, a gente tem um negócio complicado, né? A gente lida com indeterminado. Então, assim, é um tempo normalmente imprevisível, não sei quanto tempo a gente vai demorar. Quando a gente sai da posição até onde eles estão, a gente sabe qual é o tempo que é de deslocamento de voo, mas aí, às vezes a gente não consegue sair do voo por conta das condições climáticas, né? Então, assim, é um replanejamento constante, o tempo inteiro ali você sentado junto com a equipe da aeronave para tentar conversar ali e ver a melhor situação. Uma zona quente, às vezes, é prolongada, então, se o pessoal estiver numa área de risco, a gente tem, algumas vezes, pode ter que esperar, por não em favor da missão, né? Então, assim, tem todo esse planejamento faz parte. E a comunicação, na grande maioria das vezes, é intermitente, né? Então, assim, você não tem comunicação durante o deslocamento. É bem complicado. E algumas aeronaves que a gente tem disponível aqui dentro do nosso escopo aqui do Bavex, daqui do CMA. Acima à esquerda nós temos a aeronave Pantera, tá? Acima à direita é a aeronave Black Hawk e aqui embaixo aqui é o Cougar. Normalmente o que a gente mais utiliza dentro das operações, estou falando da minha experiência, tá, pessoal? O Bavex voa com todas elas todo dia praticamente, mas a gente usa mais ali no canto superior direito, né? Então, assim, é uma aeronave um pouco maior, menor que o Cougar, mas com uma boa capacidade ali que dá para você fazer bastante coisa. Bom, ainda dentro das particularidades dessa evacuação médica dentro da selva, né? Como a gente já falou, baixa visibilidade, né? Neblina, copa fechada, que é o ARU. Então, assim, você não sabe onde é que está, o que você está procurando. Então, assim, você vê, olha lá de cima, você vê tudo verde. Mas na frente eu vou mostrar 3 vídeos para vocês terem noção de como é que funciona. A meteorologia é variável, extremamente variável. Então, o tempo fecha em alguns minutos, algumas vezes, né? Zona de pouso extremamente rara, tá? Então, assim, geralmente a gente consegue pousar ou em praia, né?
ou então em alguma comunidade que já tem um campo de futebol ou coisa do tipo. Fora isso, normalmente vai utilizar o guincho ou o rapel, né, para chegar na posição. O guincho utiliza ele muito SAR, da parte da maca mamute, ou então o fraldão, né, que a gente chama. E a própria extração manual também tem que ser levada em conta. Como a gente falou, então a gente não é tão fácil de fazer essa remoção do ferido. Às vezes, o operador que está na linha de frente vai ter que levar o ferido até uma posição para a gente fazer a filtração dele. Tá? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração dentro do planejamento. Tá? Aqui, ó, esse aqui é um primeiro vídeo, vamos ver se vai rodar. Será que não roda? Pessoal, acho que não vai rodar aqui no. Mas, enfim, isso aqui são todos quadros reais, tá bom? Então, assim, no canto inferior direito aqui, a gente está fazendo um sobrevoo dentro da superfície. Normalmente são voos baixos, tá? Então, são voos ali abaixo de 1.000 pés, normalmente, não é coisa muito alta, tá bom? Mas percebam ali como que você vê tudo verde, né? Parece um tapete verde, e você não consegue ver nada ali embaixo. Enquanto lá embaixo, na verdade, está um sobe e desce. No canto superior direito aqui, que o vídeo ia dar para ver, a aeronave em cima da posição e conseguindo abrir as árvores para a gente tentar enxergar a fração que estava lá embaixo. E a esquerda ali é no dia da descida do rapel, daquele primeiro caso. A aeronave estava em torno de 70, 100 metros de altura. As copas das árvores na região de selva são muito altas, então assim, tem que se tomar um cuidado para não enroscar aqueles cabos dentro dos galhos que ficam ali na posição, porque isso aí pode derrubar a aeronave. Isso aqui, pessoal, improvisação e soluções de campo, né? Então, assim, selva, é o que eu costumo falar, né? Eu ministro um curso também de resgate em ambiente de difícil acesso, né? Chama CFBS. Então, assim, a gente usa muito da parte de improvisação, né? Do resgate que o pessoal faz. Então, assim, eu costumo falar que a selva é um shopping e o pacão é seu cartão de crédito, né? Aquele velho embuste. Mas, assim, na verdade Então, a gente precisa improvisar muitas coisas. Tá? Então, assim, dentro do improviso surgem algumas coisas excepcionais. Aqui nessa figura direita foi um módulo que a gente desenvolveu para facilitar o nosso trabalho. Então, assim, devido a experiências anteriores, nós tivemos que fazer alguns atendimentos dentro da aeronave e, inicialmente, a gente levava mochila, né? O material nosso dentro da mochila ficava dentro da aeronave. Só que quando começa a vir muito paciente, aí fica aí a aeronave em voo e aquele negócio você não enxerga nada, material na mochila, você não sabe onde é que está as coisas, você tem que tirar de um por um e você fica meio perdido ali na situação e o paciente grave muitas vezes, algumas vezes na tua frente. Baseado nessa experiência, a gente desenvolveu isso aqui. Eu desenhei esse módulo, né, o qual a gente consegue adaptar em qualquer aeronave, inclusive viaturas também, dá para adaptar, mas no caso a gente fez para aeronave, e fica de fácil identificação ali, fica no visual, na nossa frente, você sabe ali que está a medicação tal, medicação X, Y, soro, dreno de tórax, tubo, enfim, o que você precisar. Isso aí facilita o controle, né? A gente ocupa pouco espaço, tem uma foto mais à frente, vocês vão ver o espaço que ocupa, e você consegue prestar um atendimento bem melhor. Aqui os exemplos, né? Então, assim, dentro das três, foi utilizado nas três aeronaves e nas três aeronaves com sucesso. Né? Na canto superior esquerda, aí, o Pantera, e superior direito, o módulo posicionado dentro do Pantera. Veja aí o chão do Pantera com o módulo, ele é o fundo, próximo à porta. Então, assim, no visual total, você consegue usar qualquer coisa ali, sempre no visual. E ainda colocamos também um descarpaque ali no chão também, para a gente conseguir descartar o material importante. Aí alguém pode se perguntar, mas tem que adaptar essa aeronave, não tem uma aeronave específica para o médico? Não, pessoal, não tem aeronave específica para o médico, pelo menos não o Exército, tá? Assim, a gente faz as adaptações necessárias conforme a missão da aeronave naquele momento, tá bom? E é isso aí. No canto inferior esquerdo, então, a gente tem o Black Hawk, canto inferior direito, aqui, como que a gente posiciona o módulo naquele local, veja que está à direita, já na retaguarda da cabine, também de excelente visualização, a gente gosta bastante de utilizar nessa posição, e ali uma prancha ali, os materiais de resgate logo abaixo, aí, esse material mais utilizado pelo SAR, né? E essa aeronave aqui, eu costumo dizer que, na verdade, é o luxo, né? A limusine aqui, né? Porque é gigantesca a aeronave. Então, assim, consegue carregar vários pacientes aí dentro, tá? Então, a gente tem bastante espaço para trabalhar.
normalmente não é muito utilizada, né? Ela é mais para o transporte de tropas, né? E outras coisas também, tá? Mas também é uma excelente aeronave de ser utilizada. Se vocês observarem, a gente já deixa o soro pendurado aqui no cordame que passa aqui próximo ao teto da aeronave, que facilita. A gente só vai pegando ali, colocando, conectando ali o equipo e fazendo infusão no paciente, se necessário. Certo, pessoal. Então, como é que funcionaria a composição ideal de uma equipe médica nesse tipo de situação, né? O médico tático ali seria interessante que o médico realmente tivesse um treinamento em APH de combate, né? Que já existe há muitos anos, isso é matéria para uma outra aula, mas quem me acompanha, ou já me acompanhou, sabe quanto que a gente briga por isso aí, mas já existe há muito tempo. Que você tenha também um enfermeiro ou técnico ali com capacidade e com conhecimento também em APH tático, né? Extração e suporte avançado. Uma tripulação dentro do exército é muito comum, né? Que já tem essa noção, os pilotos são excepcionais, né? Os caras já são preparados desde os bancos lá para tudo, qualquer tipo de situação, não só os pilotos, como toda a tripulação, os mecânicos de voo também, todo mundo sabe o que fazer. E a equipe SARC também vai na aeronave. E é uma comunicação, que seria interessante a gente ter uma comunicação que é que a gente tem mais dificuldade, né? A gente até brinca bastante que as COM nunca fala, né? As COM são as comunicações. E, infelizmente, muitas vezes é verdade isso. Só uma outra particularidade também que você tem que ter conhecimento é o uso de OVN. OVN é óculos de visão noturno pela equipe médica, né? Então, assim, é necessário esse tipo de adestramento, até porque, quando, principalmente em voo noturno, não é possível ligar lanternas dentro da cabine, porque senão você acaba cegando o piloto. Não é o caso de cegar o piloto, né? Quando ele está na atividade. Então, assim, o ideal seria que toda a equipe que está lá dentro tivesse treinamento disso daí e fizesse todos os procedimentos que tiver que fazer com o uso de OVN. Não é tão simples, né? Para quem já usou, você vê que você perde um pouco a noção de profundidade, mas é treinado, né? Então, assim, é um desafio, mas é possível. Seria interessante também um treinamento em aeronave, né? O que acontece, pessoal? Para quem já esteve, porque para quem nunca esteve presente na aeronave, o ruído é extremo, né? Então, não acho você que vai chegar lá e falar: ó, o paciente está assim, assado, sangrou, tomou um tiro na perna direita. Não, meu amigo, você não vai ouvir nada, tá? Você não vai ouvir nada. Ou você vai passar por escrito, que a gente chama dentro do TC3, que é o TC3 Card. Então, quando chega para mim, a ideia é eu já pegar esse TC3 Card e ver o que o paciente teve, o que foi feito com ele, tá? Ou então sinais de gesto, já pré-convencionados. Normalmente o TC3 Card já resolve o problema, tá? Porque se chegar querendo conversar com a equipe que vai receber, você não vai ouvir, tá bom? Então o espaço é restrito, né? Então, assim, o posicionamento do ferido importa mais do que o conforto, isso aí todo mundo que vocês já estão cansados de saber, né? Dependendo do quadro do paciente ali, como é que você vai ter que levar ele, mas posicionar o paciente ali de uma maneira mais confortável possível, né? Para ele, que dê para você levar ele com uma certa tranquilidade. Uma vibração constante, né? Com trepidação e estabilidade. Então, assim, cuidado com tudo que você for fazer para não piorar o quadro do paciente, tá? E a iluminação sempre controlada, né? Então, assim, visibilidade tática limitada. Então, cuidado com excesso de luzes, né? Tem que entubar o paciente. Cuidado. Então, assim, dentro do APH tático, é porque a gente não vai entrar nesse mérito aqui. Então, tem algumas outras prioridades que a gente tem que levar em consideração, tá? Então, assim, sempre cuidado com luzes e sons dentro da cabine. Aí mais algumas fotos, essa aí à esquerda é a gente no Black Hawk, tá? Ali com o modo que a gente já conversou, e à direita aí fazendo sobrevoo, aí provavelmente só de reconhecimento, isso aí eu não lembro direito o que era. Certo, pessoal. Então, assim, é só missão real? Não, não é. Lógico que não. Então, assim, missão real é adestramento. Quem é adestramento também acontece problema. Os adestramentos na região de selva, né, são na selva. Então, assim, gera essa dificuldade de resgate, de remoção, gera essa dificuldade logística, tanto para o adestramento quanto para a missão real. Diferenças principais, né? Na missão real, você tem o estresse fisiológico, psicológico real, né? O cara tá em situação ali. Presença de inimigo e risco de morte. Tempo real, decisões definitivas. Então, a decisão que você tomar pode te desafiar rapidamente. Clima, terreno e surpresas são constantes, né? Então, dentro do adestramento tradicional, o cenário é mais previsível, né? Falta de variabilidade ambiental, ausência de risco real, em partes, né? E ambiente é controlado. Tá bom? Então, assim, toda atividade militar é difícil você dizer que é ausente de risco. E, querendo ou não, lida-se com algumas
esporte radical, né? Saltar de paraquedas, é fazer rapel. Então, assim, a chance de ter algum problema existe, independente de ser real ou não. Tá? Certo, pessoal. O que, que a gente utiliza de doutrina dentro do Medivac no Brasil, né? Doutrinas Internacionais de Adaptação Brasileira. É o TC3. Tá? Para quem tiver curiosidade, é o Tactical Combat Casualty Care. No final aqui da palestra, eu deixei um QR Code, um e-book, falando ali sobre as coisas básicas do TC3. Tem 8 páginas do e-book, é bem interessante, está bem básico, mas eu peguei ele todo baseado na última atualização que a gente teve em janeiro de 2024. Quem quiser dar uma olhada, fica à vontade lá, é só acessar o QR Code no final da aula. Tá? E a gente fez uma adaptação brasileira para a região de selva, né, que não mudou praticamente nada, mas a gente só adaptou. E assim como todo protocolo, né, pessoal, que a gente costuma falar, ele não é engessado, tá bom? Então, assim, isso é uma premissa do APH que a gente tem que ter em mente. Nenhum protocolo pode ser engessado, porque nenhuma cena nunca vai ser igual a outra. Você tem que saber o protocolo, ter um discernimento, um conhecimento em medicina ali para você saber como utilizar da melhor maneira possível naquela situação, tá? Esse daqui somos eu, o Major Luiz Gustavo, Capitão Silvestre. Capitão Silvestre, não sei porque a foto ficou pequena, mas o Capitão Silvestre, para quem não conhece, é o Doc Caveira, praticamente o cara que trouxe o TC3 para o Brasil, realmente o TC3, a chancela do TC3, né? Que antes dele a gente já ministrava esses cursos aqui, inclusive aí com a empresa Ataque Treinamentos, que foi a primeira empresa que eu fiz o curso aqui no Brasil em 2011, aí, meu amigo Emuel. Mas, assim, a chancela em si do curso foi trazida pelo Silvestre, né? Que aí toma à frente hoje é diretor do Brasil com relação a esse curso, tá? Certo, pessoal. Então, assim, muitas vezes você vai encontrar situações que nenhuma manual te ensina, tá bom? Então, assim, é vivência, tá? Então, é chuvas torrenciais, atendimento sob tempestade, e é o que é, ferido em altura, do nada o cara, às vezes vai saltar de paraquedas, o cara fala que faz a gente chama de arborizar, o cara arborizou, né? Então, assim, o paraquedas dele acaba caindo na árvore e ele fica pendurado lá a 30 metros de altura, acontece, tá bom? Improvisações o tempo inteiro, né? E aí do lado aí somos eu e, na época aí, isso foi 2023, eu e meu sargento de saúde, sargento Nadal. Então, assim, qual que seria o perfil médico ali ideal, né? Para o cara que quer atuar nesse tipo de campo, né? De operações na selva e a parte de operações especiais. É um desafio, né? Principalmente na parte de medicina, assim, é difícil da gente encontrar pessoal que tem pendura aí para esse lado, né? Mas sempre tem um ou outro ali. Porque muitas vezes o cara tem uma aversão ali ao desconforto físico e o risco, né? Então, assim, você vai sair da sua zona de conforto, você não vai ficar atrás de um hospital, atrás de uma mesa no hospital, você vai estar no terreno, algumas vezes junto com a tropa, né? E vai dormir no chão, vai dormir na rede, vai ser picado de mosquito e vai ter que fazer atendimento. E é o que é, pessoal, tá bom? Então, assim, precisa ter um certo pendor para o negócio. Tem que se identificar com a missão, né? Então, muitas vezes, o cara, ele não falta aquela conexão com a tropa, né? Falta aquela conexão. O cara, ele está ali, algumas vezes, forçado, e isso aí acaba atrapalhando o cara. Eu costumo falar para os aspira que chegam. Cara, você está aqui um ano. Vem, abraça a causa, curte o momento e aproveita esse ano que você está aqui, que você vai fazer coisa que você nunca fez. Entendeu? Não fica sofrendo. Não fica sofrendo esse ano. Aproveita para aprender. E muitas vezes também tem um caso de formação inadequada, né, na medicina tradicional, normalmente não, a medicina tradicional não prepara para o combate, né, isso é normal, ninguém vai lá na primeiro período de medicina, né? Hoje nós vamos aprender sobre o manejo de um fuzil, já pensou? Então não é o caso. Então, esse é um conhecimento que você tem que fazer depois, né, tá? Então, assim, as consequências, normalmente nós temos equipes subdimensionadas devido a um risco da missão. Então, assim, tem todo esse perfil psicográfico que seria ideal para o médico que quer atuar nessa área. Tá? Mas eu sou suspeito para falar, mas estou aqui há quase 15 anos, né? E gosto muito, tá bom? Quem quiser depois, só pode me seguir no Instagram lá, me pergunta ali, que a gente bate um papo ali, eu explico direitinho como é que funciona. Então, treinamento médico operacional, né? Então, assim, quem quer esse tipo de coisa, realmente precisa, vai ser submetido a um treino físico, vai fazer marcha, vai andar na selva, vai fazer sobrevivência, é normal, pessoal. Entendeu? Não tem pane nenhuma de fazer isso daí, tá? Então, assim, não pode ter milímetro com esse tipo de coisa. Aí da parte técnica, vai aprender ali o APH tático, né?
tem algumas peculiaridades, algumas diferenças do APH convencional. Então, assim, o APH tático, mesmo que é utilizado no SAMU, para muitas coisas é parecido, mas não é o mesmo. Tá? Vai aprender a mexer com rádio, tá? Vai aprender a fazer navegação, usar uma carta, bússola, GPS, tudo isso aí tem que saber. Tá? Porque se tu estiver no terreno, você vai ter que se virar para sair com aquele paciente dali. E o mais importante, né? O mais importante não é físico nem técnico, não. É mental, é resiliência para você conseguir chegar até o final, tá, pessoal? Porque às vezes o negócio fala, não vai dar, vai dar. Se tu não tiver cabeça, você não chega. Aí sim, não chega mesmo. Tem algumas fotos de adestramento, tá? No caso aí, a gente, durante o curso de APH tático, curso de saúde operacional, a gente faz dando algumas instruções para o nosso pessoal. Tá? E, assim, a mente do operador, né? O que eu costumo dizer também? Que muitos médicos acabam falhando com relação a isso. Então, a gente vê muito uma desconexão da equipe médica com o pessoal, a fração que está no terreno. Né? Então, assim, às vezes não se falam. Né? E o médico, ele gosta de reclamar. Infelizmente, nós somos uma raça que reclama muito, né? Erradamente, mas reclama demais. E, em vez de tentar entender o negócio para dar o melhor de si, ele acaba reclamando mais do que deveria. Então, a gente precisa entender que, naquele momento, o operador vai estar em risco constante. Então, a mente dele, ele tem que entender essa mente do operador, tem que ter uma comunicação objetiva, né? Então, assim, nada de ficar falando em termo técnico, tá? Porque não sei o quê, dispneia, será que você está com dispneia? Você fala, não, ali não é hora para isso. Ali é hora para você ser compreendido. Você tem uma fração de verdade, que muitas vezes tem alguns ali que, o cabo soldado que não tem o nível fundamental, um ou outro, entendeu? Então, se você for muito técnico, vai ficar desconexo, o negócio você não vai conseguir se comunicar, né? Tem que criar um elo forte, né? Um médico com referência técnica. Então, você tem que demonstrar autoridade, a fração te ver e confiar. Ó, qualquer coisa, o doc está aí, entendeu? Não ficar, meu Deus, é aquele doc maluco, entendeu? Então, você tem que entender isso daí, tem que fazer por onde? Estudar. Isso aí, a boa formação faz parte disso. E tem que ter uma liderança silenciosa, né? Então, gerar um equilíbrio entre a empatia e a assertividade. Saber dizer não também, que nem sempre é possível fazer tudo que eles desejam, né? Então, a gente tem que estar sempre botando aquele freio. Ele fala, você não dá, você vai dar problema. Então, só que você tem que ter autoridade para ser assertivo nesse não que você vai dar. Então, olha o médico como ela da sobrevivência. Né? Então, ferido ao resgate, né? Primeiro atendimento é crítico. Então, é preciso, nem sempre, muitas das vezes, existe algumas vezes que o médico vai para o terreno com a fração, mas é muito pouco. Tá? É pontual, é uma coisa bem específica. Então, assim, quem vai estar no terreno no primeiro contato com a vítima, com o ferido, com o paciente, não vai ser o médico. Vai ser o cara que você treinou, o cara que está treinado para de saúde, está lá na frente. Às vezes não é nem técnico de enfermagem. Então, assim, você vai ter que treinar ele muito bem. E muitos deles têm um bom conhecimento. Tá? Então, é a sua função de fazer esse adestramento para essa equipe. Então, a equipe é o comando, uma comunicação e coordenação. Então, você precisa gerar toda essa comunicação e coordenação entre as frações, tá bom? Ajudar a guardar que eles mantenham essa sustentação da vida até vocês chegarem na aeronave, tá bom? E a integração de todos os objetivos. Então, assim, o médico tem que estar ciente da missão e tem que estar ciente também do quadro clínico do paciente e sempre botar na balança ali como é que vai dar para fazer e sugerir ali ao comandante, é melhor fazer isso, é melhor fazer aquilo. Então, assim, o médico em si ele tem uma função fundamental nesse caso. Tá? Então, como funcionaria ali uma estruturação de curso para médico militar nessa área? É uma formação mais completa, né, na parte técnica, tática e mental. É necessário ter o conteúdo técnico, o APH tático. No caso ali, o Medivac está incluído dentro desse APH tático. Tem que ter essa vivência da realidade no terreno, né? Seja ali através de céu, fazer uma infiltração, uma extricação, isso seria a situação ideal. E tem que ter simulações realistas, né? Então, alto estresse físico e mental. Nesse caso, é o que a gente costuma falar, curso de banquinho, não dá certo. Não dá certo porque é muito fácil a gente passar uma aula inteira aqui para vocês de APH tático, todo mundo sentado no ar-condicionado. Só que quando chegar no terreno lá, que o sol começar a bater na cabeça e depois chover, e você passar 2 dias sem dormir direito, como é que você vai reagir? Você vai lembrar de tudo que foi ensinado? Para botar a mão na massa ali de fato, de verdade, desse paciente? Então, assim, tem que ter essas simulações realísticas justamente para o médico vivenciar isso aí e ter essa experiência. Então, ainda dentro dessas simulações realistas aí, seria ideal uma simulação em 30% dos casos e a vivência seria de fato 70%, é botar a mão na massa mesmo aí.
tá bom? É realmente viver a situação, fazer parte da fração para você entender aquele espírito que tá acontecendo ali, tá? Integração médico-operador no planejamento, isso aqui é essencial e muitas vezes eu vejo falha no acontecimento, né? O que acontece? É o médico ele ser só um colaborador, né? Ele não fazer parte do planejamento. Tá errado, pessoal. Tem que fazer parte do planejamento, porque vocês vão ver onde é que está o hospital mais próximo, para onde vai levar aquele ferido, caso seja necessário, quais materiais de saúde você precisa desenrolar para conseguir fazer aquilo lá. Então, assim, você tem que fazer parte desse planejamento. Você tem que saber o que vai acontecer. Muitas vezes você não precisa saber de tudo, né? Porque a gente tem você não precisa saber de tudo. Tem as ordens fragmentadas, você tem que saber o necessário. Mas pelo menos para você participar dessa parte de planejamento e inteligência médica. Tá? Então, estamos aí no aguardo do avanço mais ainda dessas tecnologias de comunicação de coordenação, né? Mas é uma coisa que funciona muito hoje em dia, é a comunicação via satélite, e o nosso Elon Musk, né, nos ajudou bastante aí com essa nova internet aí, tá funcionando muito bem aqui na região de Selva. Então, também utilizamos muito aí a telemedicina, o diagnóstico remoto, tá? Então, assim, nossos operadores muitas vezes fazem contato com a gente faz a regulação médica para falar o que precisa ser feito, até mesmo nem que seja para você precisa ser feito até a área de remoção para levar. Exames em tempo real, a gente ainda não é uma realidade aqui, né? Tem alguns pontos que já são uma realidade aqui, mas que a gente quer implementar nos próximos anos, que colocar realmente um ultrassom ali na posição para a gente conseguir fazer a primeira avaliação. Tá? E é necessário, com certeza, ter uma formação contínua, né? Então, assim como toda formação de APH, emergência, não adianta você fazer uma vez e nunca mais fazer, que você vai esquecer, né? Então, assim, esse tipo de protocolo de conduta tem que estar medular. Você tem que estar o tempo inteiro ali revendo o protocolo. É igual a TLS, é igual o PHTLS. Ah, o XABCD é de novo, o XABCD é de novo. E é isso, entendeu? Assim, nunca, não existe estudar demais, tá? Então, na hora que você precisar, que você vai ver, porque eu deveria ter estudado mais. Tá bom? Tem que ficar no automático, tem que chegar na hora assim que você vai fazer sem nem pensar. Tá? Então, pessoal, estamos chegando ao final. Então, como essência desse médico de combate, tem que ter essa noção de cadeia humana, Medivac começa com pessoas, né? É uma diferença vital ali entre a vida e a morte e tem a missão de salvar, né? Então, essa aula aí foi dedicada aí aos estudantes de medicina, tá bom? Quem quiser aí acompanhar no Instagram. No Instagram, né, eu estou vocacionado para a parte operacional devido a questões estratégicas também, tá? Mas pode me procurar lá no direct que a gente conversa, tá bom? Se tiver alguma dúvida, a gente troca uma ideia, tá bom? E aqui à direita, pessoal, foi um salto que a gente fez aqui. Assim, no caso aí foi salto livre, tá? E mais ou menos 12 mil pés de altura, de infiltração, junto com o destacamento. Então, médico faz isso? Faz. Só que tem que querer. Aliás, não é nem só querer, você tem que correr atrás. Né? Querer, às vezes até o cara até quer. Não, quero chegar e saltar. Não, tem toda uma história para você fazer, tem que correr atrás do prejuízo. Pessoal, aqui então, para quem quiser, tem esse QR Code aí, tá? Nesse QR Code aí eu deixei um e-book separado aí sobre TC3, tá? Tá bem básico, mas é bom que ela já tenha a fonte também, quem quiser corre atrás das fontes. E quem quiser seguir no Instagram, segue lá que a gente troca uma ideia, tá bom? Acho que é isso. Se tiver alguma dúvida,